Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. Olá, irmãos, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Para mim é um pouco diferente, né? Um pouco estranho não estar junto com vocês aí, para a gente estar fazendo a nossa aula matinal, né? Eu confesso que eu estou sentindo muita falta, né, de estar perto dos irmãos, né, da gente compartilhar. Claro que não vai ser a mesma coisa, porque na escola dominical a gente, né, faz pergunta né, a gente tem aquele debate, tem o nosso calor humano lá e assim, eu tô sentindo muita falta mesmo, né? A gente aprende a dar valor quando a gente perde, entre aspas, né? A gente não perdeu, a gente deu uma pausa, né? Então, mas enfim, mas nem por isso a gente vai, né, deixar de louvar, de aprender um pouquinho do Senhor, de glorificar a Deus, né? E a aula de hoje, irmãos, eu queria estar falando um pouquinho sobre a nossa mente, né? O que domina a minha mente, o que domina a sua mente, né? Porque nos dias de hoje, a gente, se a gente ficar pensando em tudo isso que está acontecendo, em todas essas coisas ruins, irmão, deixa eu só ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Aí, em tudo isso que está acontecendo, a gente surta, né? Existem muitas pessoas, inclusive cristãos, que estão, né, quase que em depressão, né? Vamos falar assim. Então estão sofrendo muito, chorando, o que vai ser, o que não vai ser, medo de morrer. Claro que a gente tem que se preocupar, sim, nós temos que fazer o nosso papel, né? Nós temos que nós vivemos nesse mundo, não tem como a gente sair dele, então a gente precisa enfrentar. Só que, irmãos, a gente tem Cristo, a gente tem um diferencial. Nós temos Jesus Cristo na nossa vida, né? E muitas vezes a gente esquece, né? E aí acaba tomando atitudes que talvez não precisaria, ou que realmente a gente precisa de um renovo, precisa de entender que Cristo está no comando, está no controle, né? Que Deus está no controle de tudo. E a gente vê, às vezes, muitos cristãos, né, desesperados, em pânico, sabe? E aí Deus tocou no meu coração e fala um pouquinho sobre mente, né? Interessante que, né, a gente conversa sempre com o pastor Luismar, todos os estudos, as palavras, a gente sempre valida com ele, né? Sempre debaixo da, da cobertura espiritual, né, que ele tem aqui com a gente, através do pastoreio dele. E aí eu falei, pastor, Deus tocou no meu coração de falar sobre mente, renovação de mente, né? A gente falamos na terça-feira, né? E eu falei, pastor, eu tô até com o estudo pronto lá já, falar alguma coisa rápida e tal. Ele falou assim, pode falar, porque é de Deus. Foi até interessante, ele falou assim, porque eu já gravei a oração das 10 de terça-feira, né, nessa terça-feira passada mesmo, e eu vou falar Filipenses, que é exatamente a palavra base, né, o texto base que a gente vai estar falando, né, que é Paulo na prisão. Né? Se vocês viram a mensagem que ele trouxe na terça-feira, né, a gente vai estar complementando, trazer para uma questão mais didática, vamos dizer assim, algumas questões que eu acho que só tem a acrescentar. Então a gente vê que Deus está no controle, né, e ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, né, e a gente vê a mão dele, né, agindo até né, principalmente na palavra dele, né, agindo e uma coisa complementando a outra, né, então sou muito grato a Deus por isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a mente, né, irmãos? A mente, irmãos, ela é nosso mundo, né, ela é aquilo que pensamos, aquilo que vivemos, as nossas atitudes, ela reflete, né, o que domina o nosso intelecto, né,
Nossa mente é o maior campo de batalha que nós temos. Se a gente pensar em coisas ruins, nós vamos estar refletindo coisas ruins, né? Se você briga no trânsito, vamos dizer assim, se a gente briga no trânsito ou qualquer outra coisa, é porque a minha mente está cheia de coisas ruins, né? Estou predisposto a ter reações negativas, né? Então, a nossa mente é o maior campo de batalha. O inimigo das nossas almas, da nossa vida, ele ataca apenas na nossa mente. Ele não tem outra estratégia. Ele não pode fazer outra coisa a não ser ficar soprando coisas na nossa mente. E se a gente não tiver alicerçado em Cristo, a gente cai. A gente começa a pensar coisas erradas, a gente começa a pensar fora da palavra, né? Então a gente precisa estar atento, estar trabalhando, praticando, estar em Cristo para que isso não ocorra, né? Para que Cristo nos livre, nos dê a válvula de escape, nos dê a paz, né? E aí eu que fui procurar o que é substantivo de mente. É sentimento e entendimento, né? Pertence à esfera do intelecto, que permite a pessoa aprender, a pensar e a agir. Né, irmãos? Eu vou falar mais da questão voltado para o nosso lado cristão, né? Sobre aprender, por exemplo. Aprender a palavra de Deus, né, irmãos? É uma constante. Quanto mais você aprende, mais Cristo vai nos dando a sua mente, a mente dele. Mais a gente vai se lembrando das coisas espirituais. Então, é um processo. E a questão do aprendizado é fundamental, né? É vital, vou mais além, é vital, é questão de vida ou morte, espiritualmente falando. Se eu não pratico a palavra, não busco aprender, né, irmão, não precisa ser um mestre, eu sempre falo isso, né, não precisa ser um mestre, um doutor, não precisa ser um especialista, mas eu tenho que estar em constante aprendizado, sim. Por quê? Porque a minha mente vai se habituando, vai se renovando e automaticamente eu vou tendo a mente de Cristo, eu vou aprendendo, né? A gente sempre fala, né? Aceitei a Jesus, e aí? E aí que começa a nossa caminhada. Precisamos estar sempre andando e aprendendo, crescendo, um dia de cada vez. Eu sempre digo, a gente precisa ser melhor em Cristo mais do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. É um processo, é passo a passo. Isso não vai acontecer do dia para a noite, mas nós precisamos estar em constante crescimento, em constante evolução, né? Quer ver um texto? Filipenses, vamos ler o primeiro texto na Bíblia aqui. Filipenses 3, do 12 ao 16, né, que está ligado na palavra que eu comentei aqui, que o pastor Luiz Mar trouxe na última terça-feira. Filipenses 3, do 12 ao 16. Não que eu tenha já recebido. Paulo escrevendo, tá, irmão? Só vou interromper um pouquinho aqui. Na prisão, tá? Ele estava preso em Roma, né? E ele escreveu a carta à igreja de Filipe, né? Lá em Filipenses, né? E aí ele escreveu no capítulo 3, dos versículos 12 ao 16. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido perfeição, mas para conquistar aquilo para conquistar irmãos, perdão, vamos ler de novo. Não que eu tenha já recebido, ou que eu tenha obtido a perfeição, mas para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ou seja, ele está almejando aquilo que Cristo conquistou, né? Que foi a salvação. Ele foi buscar isso, né? Que ele conquistou o direito por nós, né? De redenção ao Pai. Então a gente precisa buscar e alcançar. Então ele não julga havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, continuando a leitura. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, ou seja, o que passou, o que já foi, deixando de lado, né? E avançando para as que diante de mim estão.
Ou seja, o que está diante de você? Palavra, Deus, Jesus. Então esquece o que já foi, o que você fez e segue para Cristo, né? O 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 15. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. Ou seja, para ser perfeito em Cristo, é o que ele está falando. Eu não alcancei, mas eu vou prosseguir para alcançar, para que sejamos perfeitos e tenhamos esse sentimento de perfeição, de atingir o alvo. Se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Então Deus vai te revelar se você tiver alguma coisa errada, se o seu pensamento estiver errado, porque é através da palavra. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos, ou seja, ir praticando o que eu já conquistei, o que eu já aprendi, é colocar em prática, é ter a mente, é nunca me esquecer, é estar sempre ligado, porque senão cai em esquecimento. Né, irmão? Se você não pratica, você não vai conseguir atingir o alvo, você não vai conseguir realmente seguir a Cristo da maneira que precisa, né? E aí eu queria dar ênfase no versículo 14, prossigo para o alvo. E a palavra prossigo, irmãos, ela na Bíblia, no original, ela é do grego e a palavra dioko. Eu vou soletrar aqui, tá? Se alguém quiser anotar, D-I-O-K-O, dioko. Eu não sei como é que pronuncia em grego, né? Sei lá, daiko ou dioko, sei lá como fala, mas enfim. Prossigo. Correr prontamente a fim de capturar uma pessoa ou coisa. Correr atrás. Correr com determinação. Figurativamente de alguém que numa corrida dispara em direção ao ponto de chegada. Olha o que quer dizer prosseguir, irmão. Essa é a tradução literal na Bíblia, no original. Então, irmãos, é com determinação, né? Dispara em direção ao ponto de chegada. É passo a passo, mas é constante. Não podemos parar, porque se a gente para, o inimigo vem e começa a soprar coisas na nossa mente e a gente cai, e a gente começa a desviar os pensamentos. Isso também tem a ver com fé. A nossa fé é trabalhada quando a gente tem a mente de Cristo, quando a gente começa a trabalhar isso, quando a gente começa a ouvir o que Deus tem para nós através de sua palavra. E automaticamente nossa mente vai sendo trabalhada, né? E a gente vai avançando. Seja persistente, não desista. Não desista. Né? Muitas vezes a gente deixa de viver a plenitude, de viver o melhor que Deus tem para nós porque a gente não conhece, que a gente não avança. Amém, irmãos? Então, falando também dos outros pontos que a gente falou de aprender, né? Desejar, pensar e agir são os comandos da nossa mente, são os pontos que a nossa mente faz, né? A gente aprende determinada coisa, mas eu queria dar ênfase também desejo, pensamento e ação, né? Se eu desejo, vem um desejo, eu vou pensar nesse meu desejo, se eu vou dar um jeito de adquirir ou não, e vou agir, né? De acordo com os nossos pensamentos, a gente vai ter as nossas atitudes, né? Então, irmãos, o nosso desejo sempre, em 110% das vezes, o nosso desejo tem que estar alinhado com a vontade de Deus. Tem que estar junto, como orando sempre, buscando, pedindo para Ele falar conosco o que é o desejo dele. Mas quando a gente está em Cristo, a gente está alinhado com Ele. E se a gente está alinhado com Ele, logo o desejo dele automaticamente é o meu desejo. Ele põe no meu coração o desejo dele. Né? Porque em Cristo somos um. E a gente, tendo esse alinhamento, a gente faz a vontade dele, que automaticamente vai ser o meu desejo. Porque o meu desejo é fazer a vontade de Deus. Tá? Olha o que fala em Romanos 12:2. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e
perfeita vontade de Deus. Irmãos, a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida, ela é perfeita. Mas por isso, precisamos transformar a nossa mente pela renovação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como a gente renova a nossa mente? Só Cristo, né? Se eu não me engano, eu não me recordo agora, onde que está o livro no Novo Testamento, onde Paulo fala assim, estava tendo uns cristãos, se eu não me engano é Coríntios, eu não me recordo, se não for, os irmãos me perdoam. Estava tendo uma divisão na igreja, que uns puxavam a sardinha para Paulo e outros para Apolo, e Paulo fala assim, eu planto, Apolo rega, mas é o Espírito quem dá o crescimento. Então, irmãos, a gente precisa plantar, nós precisamos regar, ou seja, regar é continuar, né, vivendo, botar em prática, né, estar revisando, e automaticamente o Espírito dá o nosso crescimento e a gente vai renovando as nossas mentes, a gente começa a ter um pensamento diferente, automaticamente a nossa atitude vai ser diferente. Tá bom, irmãos? Aí falando no desejo de pensar, né? Ninguém consegue ficar sem pensar. Quem consegue ficar sem pensar, né? Mas nós decidimos o que vai ocupar o nosso pensamento. A gente decide. Você pensa o que você quiser, né? Então você pode decidir o que você vai pensar. Olha lá em Filipenses, no 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Paulo, na prisão, não se esqueça. Tá? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você vai pensar naquilo que foi desagradável para você, naquilo que o irmão fez para você que você não gostou, no prejuízo que você teve, de repente que você quer uma vingança, vamos dizer assim, que você quer pagar mal com mal, ou você quer pensar o que Jesus pede, o que Paulo escreve aqui, né, na revelação de Deus para nós, né? Tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, que é justo, que é puro, nisso pensais. E não converta seu pensamento. Não pense em coisas maus, isso traz coisas negativas. Existem estudos até que muito pensamento negativo pode gerar até câncer, né? E isso é nocivo para as nossas vidas, isso só nos afasta de Deus, né? Então a gente precisa ter a mente de Cristo, pensar como Ele pensou, né? Sempre faça aquela pergunta, será que Cristo está pensando assim? Será que Ele faria o que eu estou fazendo? Será que Ele agiria como eu estou agindo? E falar em agir, o que é agir, irmãos? É a maneira de viver, é a resposta daquilo que eu penso, né? Se eu penso, as minhas atitudes vão refletir, né? São resultado dos meus pensamentos. Irmão, a gente tem a mania de falar assim, eu agi sem pensar. Na verdade, a gente não agiu sem pensar, a gente pensou, nem se for por uma fração de segundos, a gente pensou, né? Porque tudo passa pela nossa mente, tudo, antes de qualquer atitude, passa pela nossa mente, sim, né? E o nosso pensamento abastece o nosso coração. Olha só em Lucas 6:45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. Ou seja, do bom tesouro do coração ele tira o bem. E o mal, do mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Porque a boca fala que está cheio o coração. Então, irmãos, se você alimentou através da sua mente o seu coração com coisas más, é reflexo. A sua atitude vai ser o reflexo daquilo que você pensou. Simples assim, né? Então, se você de repente uma pessoa amargurada, triste, ou que não trata bem as pessoas, que vê coisa ruim em tudo, vê desgraça em tudo, né? Ou aquele desenho do Hip Hard, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Então, irmãos, o seu pensamento está cheio de coisas ruins, de coisas negativas. Tem a renovação de Cristo. Pensa que você foi salvo, que independente da situação,
Ele morreu por mim e por você. Né? Deus deu o melhor que ele tinha, que era Jesus Cristo, para te salvar, para te ver feliz, para te ver alegre. Então, independente do que está acontecendo, a paz de Cristo excede todo entendimento. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Gálatas, irmãos, 5:22 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Né? A lei, ela veio no Antigo Testamento para mostrar que o homem era pecador, para expor o pecado. Né? E quando a gente tem o fruto do Espírito, quando a gente começa a desenvolver a mente de Cristo através da palavra, da oração, das disciplinas espirituais, a gente adquire tudo isso. É o Espírito que dá o crescimento. Né? E aí eu queria falar da alegria, que é um momento que, né, a gente tem pessoas muito tristes, com muito medo. E aí eu faço a pergunta: você é cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Se a resposta foi sim, então você é alegre. Você é muito alegre. Independente da situação, você é alegre. A alegria, irmãos, ela não está baseada na circunstância. É algo interior, não é exterior. Porque quando você quer expor uma coisa que você por dentro não é verdade, isso logo vai te matar por dentro. Você quer se fazer de forte e falar que está alegre, tudo, mas de repente tem alguma coisa te incomodando. E você precisa dessa renovação de mente para verdadeiramente isso fluir lá fora. Né? Isso fluir de dentro para fora. Essa alegria é algo interior. Né? Sabe, a alegria de quem serve a Deus é interior, porque Ele me salvou, Ele me amou. Então não importa, o que Deus dá é consequência. Ele nem precisava, mas Ele ainda, além de Ele te amar, além de Ele te salvar, Ele ainda te dá mais coisas. Então isso é um motivo de muita alegria. E essa alegria interior reflete no nosso exterior. Olha que a parte B de Neemias 8:10 diz. Neemias 8, capítulo 8, versículo 10, a parte B. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Irmãos, Paulo, né, o pastor Luiz Marta até li o texto que ele leu na terça-feira, ele diz, né, que ele estava preso, mas a alegria do Senhor é a força que ele estava lá, né, nessa cadeira, ele não estava olhando para as circunstâncias, porque nada importava para ele. Sabe, irmãos, existem estudos de mártires, de pessoas que morreram por Cristo, que eles se sentiam orgulhosos, eles se sentiam alegres por morrer por Cristo, porque eles eram reconhecidos como verdadeiros cristãos, a ponto de morrer, de não negar a fé. Então eles tinham orgulho, eles tiveram orgulho na hora de sua morte, porque você está sendo morto, porque você não negou a Cristo. Então eles se sentiam orgulhosos porque eles estavam sendo reconhecidos como homens de Deus, como verdadeiros adoradores. Né? E isso é uma coisa tremenda, né? É uma coisa muito, muito forte. Né? Será que de repente a gente, se um dia chegar numa situação dessa, qual seria a nossa atitude? Né? Teria uma honra ou a gente titubearia? Né? Não sei. Né? Mas aí, se a nossa mente estiver renovada em Cristo, a gente vai se sentir orgulhoso, sim, e vai até as últimas consequências por Ele, que é o nosso papel que nós devemos fazer. Então, irmãos, continuando aqui, também não quero estender muito, não vou fazer, pretendo fazer 1h, 1h15, que é o período da nossa aula, vai ser bem breve, né? Queria falar sobre a mente como faculdade psicológica. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Irmão, o que é novo? É tudo diferente. Tudo se fez novo. Nova criatura é. Entende que não é interior, é exterior, né? E a transformação vai refletir. Se a gente tem a nossa mente renovada,
vem para o nosso coração as coisas boas e as pessoas começam a enxergar. E elas começam a enxergar e a gente pode refletir coisas boas sem dizer uma palavra. Né? Eu sempre digo que às vezes a gente vai ser a Bíblia, as nossas atitudes serão a Bíblia que muitas pessoas irão ler. E será que hoje alguém pode olhar para você assim e falar, poxa vida, eu quero ser igual a ele, eu quero ter Cristo como ele tem? Né? Que a gente possa meditar nisso e ser exemplo. Né? Então vamos falar um pouquinho, irmãos, que a forma de pensar, a gente precisa pensar como Cristo. Né? Para ter a mente de Cristo, a gente tem que pensar como ele. Para ser como Jesus, nós somos pequenos Cristos aqui na Terra, nós precisamos pensar como ele. Né? Mais uma vez eu digo, dá para ficar sem pensar? Não, não dá para ficar sem pensar. Mas é possível decidir o que vai ocupar meu pensamento. Né? A gente não consegue parar de pensar. Então, olha que Salmo 1, versículo 2 diz, é um salmo que eu gosto muito. Né? Eu sei quase decor o salmo todo. É Salmo 1, no capítulo, versículo 2, que fala assim, antes, o que é antes? Antes de qualquer coisa, antes de tudo, antes, ou seja, em primeiro lugar, né? O seu prazer, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, antes de qualquer coisa eu me encho da palavra, né? E meditar dia e noite, é constante, né? Irmãos, todo dia nós somos atacados, irmãos. Nós devemos resistir, né? E ocupando as nossas mentes de coisa que às vezes nos agrada, mas é pecado, né? E aí nós devemos resistir. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em Coríntios 10, 13, Paulo escreve assim, ó, 1 Coríntios 10, 13, né? A gente é atacado constantemente, principalmente internet, muitas tentações, muitas coisas que podem nos afastar de Cristo. Né? É a forma que o diabo ataca na nossa mente, no nosso intelecto. E olha 1 Coríntios 10, 13 e fala assim, ó, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. Irmãos, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. A gente confunde muito. Cuidado com as frases prontas, né? Que tem muita frase no meio cristão pronta que nem sempre é verdade. Tem aquela frase que fala que Deus não dá a luta maior que você possa suportar. Será mesmo? Deus não dá? Porque se Deus, vamos pensar, se Deus desse a luta que você pudesse suportar, você não precisaria dele. Muitas vezes ele coloca situações na nossa vida para a gente se achegar a ele. Pra gente, porque ele está vendo que a gente está se desgarrando e ele quer nos trazer de volta. E lá em 2 Coríntios 1, se eu não me engano, não lembro o versículo, 1 ou 2, ele fala que ele teve uma luta maior do que, Paulo diz que teve uma luta maior do que ele podia suportar. Então é mentira quando você ouve que ele fala que Deus dá a luta, não dá a luta mais que você possa suportar. Quem é que consegue superar a morte? Ninguém consegue superar a morte. Nós somos nova criatura em Cristo. Se Cristo quiser ressuscitar, mas você é mais poderoso que a morte? Em Cristo, sim. Né? Mas você consegue se auto-ressuscitar? Não. Então, a luta é maior, sim. E por quê? Porque é pra gente se chegar a Ele. O que Ele nos dá, que a gente pode suportar, que a gente acabou de ler, é a tentação. Né? Por quê? Porque se eu sou tentado e se eu resisto, ou seja, é que a minha mente está renovada, eu não vou cair em tentação, eu não vou pecar contra Deus. Né? E porque aí, se eu pecar, eu vou sofrer a consequência. Eu vou sofrer a consequência do meu erro, do meu pecado, né? Porque muitas vezes a nossa tentação pode nos trazer sérias consequências. Né? E a gente escolhe o que planta, mas se você é escravo da consequência, da colheita. Então você escolhe o que planta, mas não escolhe o que vai colher. Né? A colheita é o fruto do seu plantio. Então, muitas vezes você vai passar por situações que podem te
de Cristo. E muitas vezes não é o inimigo, muitas vezes somos nós por não termos a mente de Cristo e tomarmos atitudes erradas. Estamos colhendo aquilo que nós estamos plantando. Então, muito cuidado. Tá? Então, a tentação, Deus dá o escape. Ele vai falar no seu coração, o Espírito Santo vai falar no seu coração. Né? Mas só que se você não der ouvidos e cair, aí você vai aguentar a consequência e muitas vezes as lutas serão maiores do que você vai poder suportar por conta de cair em tentação, né? Aí a mente fala, né, também com o Espírito fala no nosso coração, nossa mente, né, a renovação pelo Espírito, irmãos. Sabe, irmãos, só quem já experimentou o verdadeiro nascimento, né, irmãos, tem a visão totalmente diferente do mundo. Aquele que nasceu de novo, ele vê como Jesus vê, ele enxerga com os olhos de Cristo, né? E quem não tem, olha que Paulo fala em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daquele que não crê, está cego. Irmãos, deixa eu só completar, depois eu vou dizer o que eu ia falar agora. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, você vê cada absurdo, cada insanidade nos dias de hoje, que você fala assim, meu Deus, como que chegou a esse ponto? Como que a pessoa tem uma atitude, como falta Deus, como estão longe de Cristo, como Deus precisa entrar nessa pessoa, porque você vê cada barbaridade, cada autoridade, cada blasfêmia mesmo contra Deus. Por quê? Porque o Deus desse século, né, Deus com letra minúscula, Satanás, né, cegou o entendimento daqueles que não creem, daqueles que não têm Cristo. E aí essa atrocidade é tudo consequência da falta de Jesus. E por quê? Para que não resplandecer a luz do Evangelho. Aqueles que não têm a Cristo, você vai ver a barbaridade, isso vai aumentar cada vez mais. Então, para a gente não chegar nesse ponto, irmãos, a gente precisa com a mente ligada, sempre. A Bíblia diz orai e vigiai. Vigiar não é só ficar atento para as coisas, vigiar é o que seja, manter em oração, vigiar na palavra, buscar a palavra, estar sempre examinando para ver se a minha vida está de acordo com o que ela diz. Né? Porque a palavra mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, irmãos. Não importa o que eu penso, o que você pensa, importa o que está na palavra. Deus não vai escrever uma palavra, um livro específico para mim ou para você de acordo com a minha vontade. É a vontade dele que prevalece. E ponto final. Né? E aí, irmãos, tem também a questão lembrei de mais uma coisa, né? Falando sobre o Espírito, né? Que a nova criatura muda a maneira de ver as coisas, de pensar, né? O Espírito traz isso pra gente. E também vou falar um pouquinho do coração. Quando você pensa muita coisa, coisas ruins, coisas boas, ela vem pro coração e reflete. A boca fala do que o coração tá cheio, né? Então, lembra de Apocalipse 2, as cartas, toda vez Jesus, né, através de Paulo, de João escrevendo, fala assim, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, você tem que ouvir, tem que guardar. Salmo 119:1 diz que a tua palavra escondi no meu coração. Então, irmãos, quando você recebe, você guarda, você traz aqui dentro do seu coração, né, irmãos? Quantas pessoas conhecem a palavra, nasceram na igreja e hoje estão desviadas? Por quê? Porque não guardou no coração. É simples assim. E aí a luz do Evangelho foi se apagando e a pessoa se desviou, né? Então, irmãos, precisamos guardar o coração. É ele que comanda, né? Se você guardar o teu coração, tudo vai mudar, né? Os seus olhos, a Bíblia fala que se o seu olho escandalizar, arranca. Se tua mão escandalizar, arranca fora. Na verdade, ele está falando do seu coração. Se você mudar o seu coração, automaticamente você vai arrancar o olhar de onde está o pecado, você vai tirar a mão de onde está o pecado. É isso que ele está dizendo. Lembra de Lucas 6,45? A boca fala do que o coração está cheio. Irmãos, precisamos ter a mente de Cristo,
né? Ter sentimento de alegria. Cristo te salvou, que coisa mais maravilhosa do que essa? Ele morreu por mim, por você. Devemos ter esse sentimento de alegria o tempo todo. Quando entendemos, quando não entendemos, tem que ter essa alegria tem que resplandecer, né? Não porque a nossa alegria tem que ser quando as coisas acontecem determinadas coisas, né? Ele fala assim, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não fala viverá pela circunstância, né? A alegria do Senhor não é pela circunstância, é pela fé que nós temos em Jesus Cristo, né? Olha, 1 Tessalonicenses 5,18 fala assim, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graça, seja grato a Deus em tudo, né? Essa é a vontade de Deus para conosco. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em Romanos 8,28 fala assim, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus, daqueles que estão chamados segundo o teu propósito. Bom, tudo tem um propósito para Deus, na minha vida, para a tua vida. Então tudo coopera, tá? Você pode não estar entendendo hoje, mas amanhã você vai entender por que Deus está fazendo isso, por que está acontecendo aquilo. Amém? Irmãos, as coisas que entendemos, que não entendemos, não importa. Somos convidados a confiar no Senhor, a adorar o seu nome. Ponto final. Adore a Deus, confia nele. Ele tem o melhor para mim e para você, tá? Seja grato, irmãos. Olha Paulo falando lá, pastor Luiz Mar Lewis também, na terça-feira. Filipenses 4,4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos. Ele estava preso. De repente ele tinha sido chicoteado. Não sei. Alegrai-vos no Senhor. Não importa a circunstância. Sabe, irmão? Nada do que ele estava passando entristecia ele. Pelo contrário, ele foi muito honrado. Ele teve muita honra por ser morto por Cristo. Irmãos, essa perseguição nós vamos sofrer, porque o mundo já é do maligno. Nós acabamos de ler que o Deus desse século cega o entendimento. Então nós vamos sofrer perseguição por ter a mente de Cristo, porque o mundo já é dele, porque a nossa mente fomos renovadas, né? Paulo, imagina se ele fosse olhar para a circunstância, mas a boca fala o que o coração está cheio, porque você trabalhou somente, desceu para o coração, e a boca falou que o coração está cheio. E Paulo estava cheio do quê? Porque ele fala, alegrai-vos, mas eu digo alegrai-vos, cheio de Cristo, né? A alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força, mesmo da dificuldade, irmão. Quem está em Cristo não se desespera, né? É uma questão de fé, né? E automaticamente isso vem e nos gera paz. Isso nos dá paz, sabe, irmãos? O que é paz? Paz é uma ausência de conflito interior, né? A paz não tem a ver com circunstância, é algo interior, não importa o que está acontecendo, é algo interior, né? E primeiro, a gente recebe a paz com Deus, é quando a gente aceita Cristo, recebe a Cristo, ou seja, vamos dizer assim, uma forma mais popular, quando houve o pecado, o primeiro pecado lá no Éden, Deus ficou de mal de nós, vamos dizer assim. E aí, ele precisava ficar de bem. E em Romanos 5,1 fala assim, justificados, ou seja, agora ficamos de bem, pois mediante a fé temos a paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós ficamos em paz com Deus, nós ficamos de bem com Deus, né? Nós temos acesso a Ele, nós podemos conversar com Ele, porque Ele estava de mal de nós, por causa do nosso pecado. E aí, automaticamente, a gente recebe a paz de Deus. Filipenses 4,7. Esse livro é maravilhoso, né, irmãos? Paulo na prisão escreveu cada coisa abençoadíssima. Filipenses 4,10. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo estava falando com propriedade isso ou não? Ele estava preso, de repente ele foi chicoteado, açoitado. Então, excede o entendimento. O pessoal vai falar, mas por que você está assim tão feliz? Você está preso. Ele está com o coração, com a mente em Cristo. Então nada. E tanto é que nada aconteceu com ele ter se desviado dos caminhos do Senhor.
de negar Cristo, né? É a mesma paz que Deus tem, Ele quer te dar, não dá para explicar, mas excede todo entendimento, mas nós podemos desfrutar. Amém, irmãos? Eu queria estar encerrando, eu queria estar dizendo aqui, em meio a esse caos, toda essa tragédia aí, essa pandemia, né? Isso que assolou o mundo, nós temos que pensar, irmãos, que nós temos a paz de Deus, que Cristo está em nós, que nada pode nos abalar nossa vida com Deus, porque aqui na terra não é nosso tesouro é no céu, é vivendo com o Pai, mas nós estamos aqui. Então, irmãos, a gente precisa sempre com otimismo, com a mente em Cristo, e pensar que Deus está no controle de tudo, né? Quem sabe é um momento que Deus deixou para a gente ficar em casa, para a gente ter mais tempo com Ele. De repente, nos últimos dias, como foi dito no culto de quinta-feira, né, haverá pestes, terremotos, né, mas um avivamento. Quem sabe Deus proporcionou isso para nós termos um avivamento com Ele. Irmão, você já parou para pensar se esse vírus, a gente viu que a quantidade de morte é mínima, né, o percentual é muito pequeno. Você já parou para pensar se de repente essa doença para mim, ou para você, não sei, se Cristo chegou a nossa hora, vai nos recolher? Será que eu estaria salvo, sim ou não? Será que a minha mente está ligada em Cristo, sim ou não? Será que eu tenho Jesus no meu coração? Porque muitas vezes a gente precisa parar para pensar, para refletir nisso. Será que Cristo está verdadeiramente na minha vida? E talvez eu não saiba, não tenha acordado. E de repente esse é o momento para você parar e pensar: será que se Cristo vier, eu vou com Ele? Se chegar a minha hora, eu vou com Ele? Eu vou ser salvo? Então, irmãos, que esse período, se aproveite o máximo que você puder para estar diante de Deus, diante de Cristo. Amém, irmãos? Irmão, renova sua mente, pratique as disciplinas espirituais, tenha Cristo verdadeiramente na sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração para você encerrar. Feche seus olhos, medite nessa palavra e ore para o Senhor nos der esclarecimento, encher o nosso coração, nos dê o crescimento da nossa mente. Amém? Curva a tua cabeça. Pai, neste momento eu quero agradecer pela tua palavra, Senhor, que ela se renova a cada dia, Senhor, que ela tem milhares de anos e ainda continua sendo atual, Pai. Senhor, fala de uma maneira especial e esse vídeo, Pai, nessa manhã, Senhor. Pai, dê o crescimento, Senhor, que o Espírito Santo possa atingir o coração de cada pessoa, Pai. Ah, Senhor Jesus, venha dar esse crescimento, Pai, esse desejo, Pai, de buscar a Ti cada vez mais, ó Pai, de entendermos o quão boa e quão agradável é a Tua palavra, Senhor. É estar em paz contigo, ó Pai, é ter a Tua paz dentro dos nossos corações, Senhor. Pai, dê um excelente dia a cada irmão, a cada pessoa, Senhor. Deus, olha para essa nação, ó Pai. Senhor, olha para o mundo, Senhor. Dê um escape, Pai, mas que seja feita a Tua vontade, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por Jesus Cristo ter nos salvo, ó Pai, por termos essa vida linda e maravilhosa que o Senhor nos proporcionaste, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus eu peço a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua renovação de mente, Senhor Jesus, o fruto do Espírito Santo sobre cada um, ó Pai. Eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém, irmãos. Deus abençoe. Um ótimo domingo a todos. Fiquem com Deus, em paz. Mente de Cristo sempre. Deus abençoe. Teu Espírito convence.
Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo,